Se a gente quiser ser um psicólogo que dê conta de atender essas questões, né, raciais, a gente tem que buscar fora, né? Eu sou cria do ProUni também, né? Fui bolsista integral e cotista, numa faculdade, ou seja, particular, né? Então, até quase o fim do curso, a gente não via isso. Eu não tinha um professor negro, né, lá na faculdade, e isso era algo que me causava muito desconforto. Eu tinha uma preocupação também, não era com a minha formação exclusivamente, né? Porque eu sei o que é sofrer racismo, eu sei o que é chegar num consultório, né, e o profissional não dá conta de atender. Era com os meus colegas também, né? A sala majoritariamente branca, né? E com essa ausência de discussão no país negro, era algo que me deixava assim, poxa, nós vamos até quando aqui sem discutir isso? Foi quando, gente, ó, pra você ver, em 2022, 22 de novembro de 2022, Diva Moreira, que é uma jornalista, ativista, não sei se vocês a conhecem, eu convido todos a conhecê-la. Inclusive, teve um seminário, segundo seminário internacional, agora no início de novembro, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, foram aí 5 dias de seminário para discutir reparações históricas. Então, ela esteve na faculdade para fazer uma grande provocação, né? Foi num seminário de saúde mental da população negra, e ela disse para a gente fazer mais, se a gente não podia só se formar, para a gente se aquilombar e fazer alguma coisa, né? Fez aquele chamado ancestral. O auditório dessa faculdade, ele é gigante, né, gente? Caberam 700 pessoas, esse dia estava super cheio, que tem esse negócio de hora complementar, né? Aí nesse dia estava cheio, o pessoal estava lá até pela hora. Mas quando ela fez essa fala, né, ela se posicionou sobre o tema mesmo de saúde mental, mas no final ela traz isso, a gente fazer alguma coisa. Tudo bem, a gente já sabe que a gente é preto, né? E agora, o que a gente vai fazer com isso, nesse país racista? Ela falou: aquilombe-se, faça alguma coisa. Para mim foi assim, chamamento, vamos embora, vamos fazer alguma coisa. Naquele ano eu não fiz ainda algo, gente. Virou o ano, né, que já era novembro, fim de ano. Então, no próximo período, né, eu me senti à vontade de trazer uma demanda de ter estudos que não tinham NEAB lá. Eu vou falar, gente, é na Faminas, tá, gente? Não tinha NEAB lá. Eu levei, depois de uma aula de uma professora que conseguiu fazer uma discussão mais profunda sobre raça e racismo, né, que até então não tinha tido, gente, eu quase ia para o fim do curso, eu a procuro no fim da aula e digo: professora, vamos puxar um grupo de estudo aqui de referenciais teóricos negros, já que a gente não está vendo na matriz oficial, né? Eu queria estudar Fanões, Ildinha, Neuza, né? Queria ver isso. A professora foi e falou: por que vocês não fazem mais? Façam um projeto de extensão. Foi aí que nós criamos lá na faculdade o aquilombamento. Tá? Nós perturbamos a faculdade 1 ano, porque eles não estavam preparados para um projeto antirracista, né? E a gente queria levar para dentro da faculdade discussões assim muito problemáticas, assim, né? Vamos falar guerra às drogas, a gente queria chamar um advogado criminalista negro, discussão sobre a solidão da mulher negra, e a gente queria falar de pigmentocracia ou colorismo. Hoje o povo tem o termo parditude, né? Mas assim, sempre tem um novo termo. A gente queria discutir essas problemáticas lá. A gente nem conseguiu, gente, porque muita coisa acabou sendo cerceada ali na faculdade. Mas durante o período de 1 ano a gente tentou, tá, fazer esses estudos lá à medida que a gente pôde, né? Mas eu vejo como a ação mais importante que nós tivemos foi 1 ano depois, inclusive, né, da visita da Diva, que foi novamente no Novembro Negro, na faculdade. Fizemos um grande evento com Feira Afro, nós inventamos moda lá. Levamos uma banda de blues, né? Levamos lideranças, né, negras para estarem na mesa e fazerem as falas, né, as contribuições. E nesse dia foi uma pessoa também que era da psicologia, mas não da Faminas. Achou interessante esse movimento dentro da faculdade, que é o Gabs, ativista. Não sei se todo mundo conhece o Gabs. Hoje o Gabs, gente, ele é diretor de reparação e promoção à igualdade racial de BH. Então, quando eu conheci ele, a gente era só estudante. Tá? Ele nos convidou a fortalecer outros movimentos antirracistas dentro de universidades. Foi aí que a gente conheceu o UNIAB de Ibirité, com a professora Núbia, se eu não me engano. Acho que é isso. Tem uma UENG lá, né? UENG Ibirité, não tem? Tem, gente, foi. Tem a UENG Ibirité, a gente fez uma conversa lá e
conseguimos linkar com pessoas que já tinham movimentos negros. Gente, faculdade, a gente não sabia que tinha, gente. Depois que a gente começou a se movimentar, descobriram outros, né? E que tem o FMG, e a gente tentou puxar em faculdades que não tinham também, tá? Mas o que a gente acabou fazendo, pretensiosamente, vamos dizer assim, que a gente estava, né, com muita coragem, que a gente estava estudando e trabalhando, nós puxamos movimentos negros municipais, né? E a gente chamou essa união, Gabs, eu e uma outra grande amiga da faculdade, que é a Hillary, né, que era do aquilombamento, chamamos essa união aí, nós três, de selo Acoma. Acoma, ou Acoma Nitoso, como a professora disse aqui na descrição, é um símbolo adíncra. Não sei se todo mundo aqui conhece os símbolos adíncras, né? Ele quer dizer, esse símbolo, gente, é acordo, entendimento e união, tá? Então, nós chamamos aí essa união, esse acordo, esse entendimento, né? Por isso, escolhemos esse nome e nós verificamos os municípios, o que estava acontecendo, o que já tinha de movimento nos municípios, e já tinha, a maioria tem, né? Inclusive, professor Maguinho. E nós chamamos esses movimentos que a gente iniciou nos municípios de frentes negras, né? Hoje nós somos 9 frentes negras, inclusive tem uma frente negra em Ribeirão das Neves, não sei se vocês conhecem, né? Quem já conhece aí, idealizadora, né? Fui eu aqui, lá atrás, né? Temos frente negra em BH, em Betim, Santa Luzia, Itaúna, não vou lembrar de todas aqui, mas nós temos uma frente negra muito forte no município de Ribeirão das Neves, tanto que fomos nós que reativamos o Conselho de Promoção à Igualdade Racial da cidade, que estava indo para 5 anos desativado, né, professor Magui? Nós vamos falar mais desse conselho aqui hoje. E, se vocês não sabem, é o conselho que fiscaliza as políticas públicas que vêm... Vamos os meninos chegando ali, com licença. Que vem, né, do Ministério de Igualdade Racial. Se não tiver um conselho ativo na cidade, não vem, gente, essas verbas, né? Então, pela primeira vez está vindo, professor Magui. Então, nós temos aí uma missão também de fiscalizar, vamos ver, né, professor Magui, que inclusive nós estamos aí suspensos do conselho, nós vamos falar mais, porque a gente teve mais de 3 faltas, né? E nós não conseguimos comparecer, que infelizmente o horário, gente, das reuniões, das plenárias do conselho é às 2h de dia útil. Como que a população, vamos falar a sociedade civil, consegue participar, gente, esse horário, sendo que a gente tem, né, uma vida além disso, a gente trabalha, né? Então, é algo que a gente também está lutando para ter um horário que seja inclusivo, né, professor Magui? Até porque é aberto, as plenárias são abertas à população também. Quem que vai conseguir 2h em dia útil participar dessas discussões? Então, é algo que a gente precisa, né, pressionar. Eu digo para vocês, assim, valorizarem muito, gente, o movimento negro, que é ele que briga, né? Porque tem lá algumas políticas públicas que nem são cumpridas, né? Vamos dizer aqui de leis também, exemplo, 10.639 e a 11.645, né? Que, respectivamente, falam do ensino africano, né? E afro-brasileiro e indígena nas escolas públicas, né? Básico e médio, né, professor Magui? Não é obrigatório no superior. Mas essas leis não são cumpridas, gente. E quem está preocupado com isso? Quem está fiscalizando? Né? Que, assim, não é de interesse do poder público que essas leis sejam cumpridas de fato na escola. Então, quem tem que cobrar é a população. Então, assim, o que eu digo muito, né? Não só nós do selo, né? Que depois eu falo mais para vocês das outras ações, para a gente sentir realmente incomodado, sabe? Sou negro, né, me reconheço como negro, me declaro negro, e aí, vou fazer o quê com isso, né? Então, de se envolver na luta mesmo, vou fazer igual o Gilvan Moreira fez, né? Aquilombe-se, gente, né? Não fica querendo ser negro só na sua casa, não, que nós estamos precisando de ajuda, né? Assim, é muito trabalho, né? É muita cobrança que a gente tem que fazer para as coisas se cumprirem, né? Fazerem acontecer. Aí, eu sei que tem gente que pensa assim, mas isso aí é coisa do poder público, né? Que seria o primeiro setor, né? Mas não, gente, não está acontecendo. Quem que vai ter que fazer? É nós mesmos, da de cobrar, de se organizar e de ficar lá, realmente incomodando, né? Um dos projetos do selo Acoma é o Acobem, que é um plantão psicológico e psicossocial para pessoas negras vítimas de racismo. Tá? Eu sou uma das psicólogas desse projeto.
É um projeto que não cobra. Ele não é psicoterapia, pessoal. Mas é da pessoa que sofreu racismo, ela está ali desmontada, né? Eu vejo muita gente falar assim, por que você não fez isso na hora que te ofenderam quando foi racista com você? Psicologicamente falando, a pessoa está desmontada mesmo. Gente. Como é que ela vai reagir naquela hora? É como se você quisesse que uma pessoa que sofreu um nocaute se levantasse no ringue e conseguisse nocautear de volta. Não é assim que funciona, né? Mesmo que a pessoa tenha um super arcabouço, né, uma violência muito grande, eu até me emociono. Então, assim, esse projeto, a gente vem com ele para fazer o que a gente pode, né? Como eu falei, eu consegui entrar para a psicologia através de política pública, né? Então, assim, o que eu posso fazer para devolver, né? Além de me movimentar, fazer esses questionamentos políticos que a gente faz, o que eu consigo fazer mesmo de reparação, né? Que eu entendo que saúde mental da população negra é reparação. Então, nós temos esse projeto aí muito importante, né? Nós não temos emenda parlamentar, nada disso aí não, gente. A gente está indo na força mesmo, né? De atender em terreiro, se a gente for convidada a atender em quilombo, a gente já atendeu no quilombo Nossa Senhora do Rosário. Inclusive, né? Em algum momento quiserem convidar a gente para contribuir com o IEF, com roda de conversa ou para fazer escuta, a gente topa também, né? Essa parceria com o NEAB, tá? Outra atuação na cidade, gente, nesse momento, inclusive o professor Maguinho está comigo na maioria desses movimentos que eu falei, que o Selacoma ele está comigo, Frente Negra, Ribeirão das Neves, o professor Maguinho está comigo. Não no Acobem, né? Porque o senhor é o pedagogo e o professor. Mas, assim, nada impede da gente fazer algo interdisciplinar também, não. Temos na cidade um bloco afro. É o único bloco, gente, afro da cidade. Eu sei que a gente não tem nem carnaval, mas já é um início, né? Porque a gente vê um crescimento do carnaval assustador no centro de BH, né? E está indo muita... Vamos falar que é o Aquê. Está indo muito dinheiro, gente. Porque acho que todo mundo sabe, né? Entra muito dinheiro para a cultura, né? De diversas formas, professor Marguinhos. Então, o BH está indo muito bem com isso. Aí, mas o Aquele Auê, ele surge realmente para descentralizar esse carnaval que acontece no centro e vir para as periferias de verdade, né? Nós começamos a Vila Bispo de Maura, que é uma região super marginalizada de Ribeirão das Neves, fizemos um cortejo aí em março. Então, não tem incentivo, gente. Então, assim, se a gente está falando de promoção à igualdade racial, é por nossa conta que a gente está fazendo essa luta toda aí, tá? E nesse bloco a gente traz os ritmos mesmo que são de axé, ritmos de terreiro, porque importa para a gente tá marcando essa identidade afro, né? Que a gente não faz uma separação, como bem o professor Maguinho disse, dentro do movimento negro, mulheres, LGBTQIA+, é todo mundo junto, né? Os movimentos têm que estar juntos. Então, eu entendo que os povos de terreiro também têm que estar junto com a gente na luta antirracista. Não pode acontecer divisão, né? Inclusive, colocar para vocês que hoje eu atuo como coordenadora de um projeto nominado Encontro dos Povos de Terreiro de Ribeirão das Neves, né? É um encontro que, durante esse período, está acontecendo um mapeamento, tá? Então, está em andamento, nós estamos indo em todas as casas de axé da cidade, e o encontro, de fato, vai acontecer em 25 de abril do ano que vem. É importante dizer que o povo de axé, gente, eles nem sabem de muita política pública, não sabe de edital, não está sabendo de orçamento, que está acontecendo a discussão de orçamento público da cidade. Então, a gente que está ventilando essas informações, né? Eu sou a coordenadora, mas nós somos uma equipe de 10 pessoas. Então, assim, eu entro nesse mapeamento, venho sim de uma família de axé, mas eu entro pela minha atuação em movimento negro na cidade, né? Então, a gente já estava fazendo circular na cidade e a necessidade de união, e eu fui convidada a coordenar esse mapeamento através da minha atuação. Ótimo, né? E a gente já ia tentar, de alguma maneira, também fortalecer esse povo. Então, eu digo para você, gente, que é algo urgente mesmo a gente fazer. Eu sei que fala assim, mas eu não estou nem com tempo, né, para poder ficar militando aí igual vocês. Mas a gente também, não é que a gente tem um tempo largo, né? A gente tenta se organizar à medida do possível, né, professor Maguinho, para participar das discussões, né? E, assim, eu sou uma pessoa que sou incomodada mesmo, igual o professor Maguinho, né? Eu sou do movimento, e a gente tem uma dificuldade mesmo de participar, de estar nas discussões políticas,
socio-raciais, é tudo planejado, tudo pensado, né? É tudo, como o professor Maguinho colocou, o transporte público é ruim para te esgotar, para você não dar conta de discutir, né? Até eu falo que o bombardeio de informações negativas, né, faz a gente entender que não dá para a gente fazer mais nada, cuidar só da nossa vida e olhe lá, não é? Na psicologia tem um conceito de sofrimento ético-político, que é da Sabaia. Ele diz que, resumidamente, é quando você acredita que adianta fazer nada, que tudo está colocado, que é como se fosse até um destino, né? Se você nasceu na periferia, então você vai ter que passar pirral mesmo, que fala, né? Dentro do ônibus mesmo, você tem que ficar com dificuldade financeira mesmo, porque as coisas são assim, né? Então, eu entendo, né, enquanto da psicologia mesmo, que o sofrimento ético-político para a população negra ele é muito grande, né, professor Maguinho? Ele é muito maior. De achar que não adianta mesmo, não, gente. E de que a gente está sempre exaurido, e o racismo já acaba com a nossa força mesmo. Então, a gente tira leite de pedra, nem sabe de onde tem. Por isso, eu convido mesmo, gente, se participem do movimento negro, quem está na frente lutando. Se a gente está podendo falar aqui, é porque tem gente que lutou antes de nós, né? E nossos passos vêm de longe. E tem que ter mais gente lutando para esgotar quem já está também. E para a gente conseguir chegar mais longe com isso mesmo, assim como a Diva fez esse chamado, né? Já tem 3 anos, né? Foi 2022. Eu trago aqui para vocês, assim, se envolverem na luta mesmo. Ninguém está falando de ficar 24 horas por dia, não. Porque a gente se organiza. De que forma que eu posso contribuir? E para as pessoas não negras, né? São muito importantes estarem na luta também, né? Que a gente fala não é só de movimento negro, é movimento antirracista. Como que eu posso contribuir? Quais escolhas antirracistas eu consigo fazer no meu dia a dia? É algo que a gente tem que pensar. E são diversas, são muitas, né, professor Maguinho? Né? Depois a gente traz aqui. Gostaria também que vocês falassem, gente, que eu falei bastante aqui, mas o modelo de roda de conversa não é palestra, é todo mundo falando, né? Que hoje a gente vê uma configuração de roda de conversa, falei isso, né, professor, o professor Aguinaldo, esses dias, né? De a gente montar uma mesa e só no final o povo fala alguma coisa, né? Mas é importante a gente fazer essas trocas aqui, neste momento, de dúvidas, sugestões, questionamentos, importa. Tá? Por favor, fiquem à vontade. Só um minuto, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer as falas, né, do professor Magno e da Silvia. Eu acho muito importante escutar a experiência de quem participa diretamente, né, do movimento negro aqui em Ribeirão das Neves e, de fato, faz as coisas acontecerem, né, porque isso é necessário. E, sobretudo, por eles estarem aqui no IFMG, né, que possui um público discente majoritariamente negro, assim como a população de Ribeirão das Neves, né? Então, esses movimentos são cada vez mais necessários e espero que vocês voltem sempre, porque isso é muito importante para a gente também. Nós estamos com... A gente tem até 8h30, na verdade, né? Se passar um pouco não tem problema. Então, eu gostaria de abrir o bate-papo, né, para que vocês participem, façam perguntas para a Silvia e para a Magno, para a gente, na sequência, finalizar a nossa conversa de hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão, porque eu estou gravando e eu nem sei se posso. Não, fica à vontade. Tá ok? Gostaria de saber também se eu posso publicar no canal. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui conversando através do que está acontecendo. E é uma verdade única, porque cada um tem um pensamento nesse mundo, cada um tem uma vida, somos todos diferentes, mas só que imagina se todo mundo tiver um só pensamento. Para que racismo? Isso surgiu, não foi à toa. Então tem um mal atuando aí. Como é que eu posso ser um ser humano e olhar para você que também é ser humano só por causa de cor? Então vai muito mais além do que cor, vai muito mais além do que vida. Isso vai além, por quê? Porque temos consciência
Se nós usarmos a consciência, nós vamos saber que somos inteligentes. Então não precisamos de olhar a cor. Nós temos que olhar nós, que somos ser humano, e não tem ninguém diferente um do outro. Se cor acha que há diferença, para mim não. Então é um prazer enorme estar aqui, agradecendo vocês por viver, e eu também agradeço por estar vivo. E é um prazer enorme estar vendo vocês aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos que estão aqui. Felicidade, sucesso, desejo a todos vocês. Muito obrigado.